Salve Maria, toda pura, toda santa sobre a sua vida. Continuação aqui das mentiras dos discípulos do Lucas Banzoli. Ele diz ali que o cursilho de Jerusalém, quem não foi a autoridade ali foi São Tiago. São Pedro não foi a autoridade. Eu quero que você me mostre capítulo e versículo bíblico onde São Tiago coloca a casa em ordem. Sabemos ali que o livro ali já deixa bem claro, desde Atos Apóstolos do 1 ao 15, você vê totalmente a amplitude e o destaque de São Pedro. Expandindo para além dos judeus. Porém, os primeiros convertidos eram judeus, portanto, circuncidados. Por isso que naquele momento, dos primeiros cristãos, dos primeiros convertidos, não teve essa controvérsia. Sim, os primeiros cristãos convertidos dos judeus, ele queria trazer o costume da lei. Por exemplo, a guarda do sábado, os apóstolos estavam gozando mais, não a lei, mas a graça. E os recém-convertidos ali não aceitaram a pregação de São Paulo. Se converteram, mas queria trazer o que foi pregado pelo Moisés, a guarda da lei, a guarda do sábado, tal, etc. Não. São Pedro vai falar que Atos, por isso que é a discussão. Atos, o próprio São Paulo não guarda mais. Atos, olha só, 15. Atos Apóstolos 1 e 2 tem a discussão ali, certo? Atos 15, 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: Irmãos, vós sabeis que já muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. Então, cara, que esse protestante está querendo fazer aqui, ele está querendo colocar coisa que não existe. O texto, ele é específico. Sim, o bispo de Jerusalém, a autoridade de Jerusalém ali é São Tiago, mas foi dado a chave a São Tiago. Cristo rogou por esse pastoreio de São Tiago. Não, São Tiago, ele está sob o pastoreio daquele que liga e desliga, Mateus 16, 18. Aquele que foi confiado, João 1, do 21, do 15 ao 17. Simão, Simão, apacenta meus cordeiros. Simão, Simão, apacenta meus cordeiros. Simão, Simão, apacenta as minhas ovelhas. 21, 17. Dos primeiros cristãos, dos primeiros convertidos, não teve essa controvérsia, porque todos eram circuncidados, porque todos eram judeus. Só que Atos 15 acontece depois de Atos 10, que é o episódio que a gente vai ver, em que gentios são incluídos na aliança. E uma vez esses gentios entrando na aliança, começou a haver judeus que falavam para os gentios passarem pela circuncisão. E isso gerou discussão. Simples. É a graça, você não tem mais obrigação a observância da lei. Você não tem a obrigação da circuncisão mais. Quando se converte na fé que os apóstolos expressaram, a graça. A discussão é essa, eles queriam se converter, mas seguir o que era seguido ali pelos judeus. Por isso que houve uma grande discussão, São Tiago ali não conseguiu colocar a casa em ordem, São Paulo e Barnabé também discutiu, foi convocado os anciãos, e foi convocado aquele que liga e desliga. Para os gentios passarem pela circuncisão. Isso gerou discussão de Paulo e Barnabé com esses irmãos, e eles acharam bem subir para Jerusalém para tratar do assunto. E agora o versículo em questão que ele jogou sem contexto. Nesse momento do debate, Pedro tomou a palavra e disse. Por que Pedro tomou a palavra? Vamos analisar. Pedro disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para quê? Para ser o primeiro, para ter uma primazia apostólica. Não, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho. A gente tem até a referência aqui no My Bible do texto que Pedro está fazendo alusão. Olha só, protestante, ele é diabólico mesmo. Você está lendo o texto e o cara está negando o texto que ele está lendo. Se Pedro ele toma a palavra, Pedro ele é autoridade ali. Dessa primazia de autoridade, dessa primazia de ser o líder, dessa primazia de foi dado a chave, essa primazia
São Pedro, eu roguei por ti, para você não desfalecer, e confirma aos seus irmãos. São Pedro está confirmando aqui Lucas 22, 30 e 31, que Cristo profetizou. Está confirmando aqui a profecia de Mateus 16. Em Atos dos Apóstolos 8, 20, 21, eles comungam Simão Mago. Como São Pedro, ele não está exercendo a sua função de líder, de pastorear a igreja. Por incrível que pareça, a discussão acabou. É isso que vocês não querem aceitar. O dia que vocês aceitar, seus mentirosos, essas pregações esgoto, lixo, vocês têm que abaixar suas plaquinhas de igreja, que vocês não têm um líder, vocês não têm unidade, e ir para a igreja católica. Ódio que Pedro está fazendo alusão. Atos 10, o episódio em que Pedro vai A questão é Atos 15. Atos 10 ali vemos que foi batizada ali a família de Cornélio. A graça foi dada a revelação ali a São Pedro. Foi purificado. Tal, etc. Para você ver, a primazia, primeiramente a revelação é o pastor universal. Por isso que Atos Apóstolos, São Lucas escreve, dá esse destaque. Atos Apóstolos 1, 15. Ali, reunidos 120 pessoas, Pedro toma a palavra. Atos Apóstolos 2,14. Pedro, junto com os 11, começou a pregar. Para você ver a mentira desses discípulos de Lucas Gonzalez. É igualzinho a eles, cara. Esse é o problema da Sagrada Escritura. Eu vou ler o texto e vou negar o que o texto explica. Vou negar que está explícito na Escritura. Ah, mas vocês católicos não lê Bíblia? Estou provando de Bíblia. Que você é um herege, que você é um mentiroso, que você proclamou de Jesus diferente, segundo Coríntios 4. Gálatas 7, não há 2 evangelhos, só apenas um evangelho. Ódio que Pedro está fazendo alusão. Atos 10, o episódio em que Pedro vai até Cornélio e prega o evangelho para um gentil. Você conhece essa história? Deus deu uma visão para Pedro, onde havia animais imundos, e Deus falou, come. Ele falou, jamais. Deus estava usando aquilo como uma analogia para dizer que agora os gentios, que eram considerados impuros... Analogia não, foi tudo purificado. Foi tudo purificado. Por isso que Pedro coloca a casa em ordem. Porque Cristo, ele purificou. Quando você se converte a essa igreja, você não tem a obrigação mais de seguir os Velho Testamento. Nós temos que seguir a nova aliança. Tanto que a missa era no domingo. Se fosse seguir essa analogia desses recém-convertidos judeus, você tinha que guardar o sábado. Fazer sacrifício com o animal. Essa era a discussão. A graça. São Paulo estava pregando a graça. São Paulo e Barnabé ali para os gentios, para os judeus, e eles se converteram. Mas eles quis trazer o quê? O que foi abolido, o que foi aperfeiçoado com o Novo Testamento, com a nova aliança. Confesso, cara, os seus vídeos é muito... Todo respeito, é muito fraquinho, cara. Por quê? Porque eu acho fraco. Porque você pega a fala dos caras, ele vai ler o texto bíblico e vai distorcer. Qualquer texto bíblico, se eu for pegar ali uma interpretação, qualquer protestante, pastor, o que você preferir, contra a igreja, ele vai estar adulterando e amputando e tendo uso pessoal. Não é só a Escritura, é a minha incompreensão. Essa ideia de só a Escritura é uma invenção tardia e abominável contra a própria Escritura, porque não tem só a Escritura, é a minha interpretação. Aí você pega o Lucas Gonzalez interpretando esse texto, ou Pedro Gaion, ou Tiago Dutra, é totalmente amputado e diferente. Mas vamos lá, vamos terminar esse vídeo aqui, segundo vídeo, né? Jamais. Deus estava usando aquilo como uma analogia para dizer que agora os gentios, que eram considerados impuros, Deus purificou e que ele podia se relacionar com os gentios e que os gentios sim fariam parte da igreja. Então o que Pedro está fazendo aqui não é reivindicando uma primazia apostólica, mas ele está sendo testemunha de um fato que ocorreu com ele. Ele quem pregou para Cornélio. Pedro também não está reivindicando aqui uma exclusividade de ministério para os gentios, até porque Paulo, em Gálatas 2, vai dizer que Pedro é o ministro da circuncisão e ele, Paulo, é o da incircuncisão. Esse é o tema do... Mas uma pergunta que eu faço, São Paulo, ele colocou a casa em ordem? A profecia de ligar e desligar está sobre São Paulo? O texto muito interessante, ó, olha só.
Atos 7,15 já sabemos, o 15,7 ao 8. Ó. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhe ao Espírito Santo da mesma forma que nós, nem fez distinção alguma entre nós. Ó. Ele purificando pela fé os seus corações. Ó. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Ó. Olha só. Agora São Paulo vai falar, e Barnabé, e agora São Tiago vai falar realmente que São Pedro, olha só que interessante, agora São Tiago ele manifesta, depois que São Pedro colocou a casa em ordem. Depois de São Pedro, ele exprimiu a sua primazia de pastorear minhas ovelhas, que é explicitamente na Escritura, não tem como negar isso aí. O protestante ele nega até o... Olha só, 13, ó. Depois terminou Tiago. Depois de terminaram Paulo e Barnabé, né? Não. Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouviu-me, disse ele. Ó. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse ao seu respeito. Ó. Primeiro, Pedro se manifestou, depois São Paulo, depois Barnabé, depois São Tiago. E o amigo protestante, o sabe mais com magistério, essa teologia banzolina, nega o que está escrito na Escritura. Eu, com todo respeito protestante que ama a igreja, eu teria vergonha de me inspirar nesses caras. É o da incircuncisão. Esse era o tema do Concílio de Jerusalém. Depois Tiago não vai dizer, olha, como Pedro falou, ele aqui é o Papa, ele é o principal, então vamos ouvir ele. Não, você está acrescentando coisa, meu querido. Cita de acordo com o que está na Escritura. São Pedro narrou corretamente. Porque desde o princípio Deus me escolheu, São Pedro fala. Não, ele está concordando sobre Pedro ter pregado para os gentios, eles terem entrado na igreja também, eles fazerem parte da nova aliança, e acabou aí. Você concordar com um amigo do lado, quer dizer que você reconhece uma primazia dele. Cara, como é? Olha só. Como esses caras, eles são hereges, ó. Infelizmente, esses caras querem fama, cara. Esses caras aqui, ele não apresenta ao reino de Deus para vocês. Eles querem o quê? O foco deles é likes, o foco deles é fama, o foco deles é mentir e degrinir e difamar a igreja. Porque ele não está provando nada, nenhum versículo bíblico, capítulo, versículo, não provou nada. Olha só, ao fim de uma grande discussão, vemos aqui que nem Paulo, nem Barnabé, e nem Tiago, e nem os anciãos, se forem convocados os apóstolos, ali você for preferir, ó, do 3 ao 5, colocou a casa em ordem. São Pedro encerra a discussão. Palavra final foi de São Pedro. Nem São Paulo, que é o maior evangelista, que muitos protestantes dizem, que São Paulo fala, eu sou o menor dos apóstolos, que eu persegui a igreja, eu devastava a igreja, tem uma verdadeira igreja. Que igreja é essa? Essa igreja que tem um pastor. Que não é a igrejinha de vocês. Nem vocês falam. Qual é a sua denominação? Qual é a denominação Lucas Manzoli? Qual é... Vocês não... Porque vocês, se não concordou com o pastorzinho, você vai, coloca o rabinho entre as pernas e vai para outra igreja. Vocês pulam em galho, porque vocês não têm uma unidade. Vocês não têm um pastor que vai encerrar a discussão. Sim, você pega Gálatas. Como vai entender esse texto? Simples, ó. Gálatas 1, ele usou esse texto aqui? Não, 2, 7, ó. Olha só. Ao contrário, vieram que a evangelização dos incircuncisos era confiado, como a dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cujo ação fez de Pedro, os apóstolos dos circuncisos, fez também de mim, dos pagãos. Ó.
Qual é a diferença aqui? São Paulo, ele está sobre o pastoreio de São Pedro, por mais que ele prega para o incircunciso, para o povo pagão, porque tem unidade. Ó, como ali era como, introduziu falsos irmãos, Gálatas 2, 3. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentios, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos falsos irmãos, instruço que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que gozamos em Cristo Jesus, a fim de sermos escravizados. Fomos por estas vezes, coincidentemente, para que o evangelho permaneça em sua integridade. Olha só. Então, tinha irmãos ali convertidos? Não, falsos irmãos, espionando a graça que os apóstolos gozavam. Que graça é essa? Não precisa mais guardar o Velho Testamento. É a nova aliança. E a discussão ali, Atos Apóstolos 15, já tinha resolvido, mas tem falsos irmãos. Simples, pô. Você vê explicitamente na Escritura. É só você tomar vergonha na cara e começar a ler a Escritura. Meditar Mateus, São Marcos, desde Atos até Apocalipse, e estudar o Velho Testamento para você não cair nessa mentira desses caras. Concordar com um amigo do lado quer dizer que você reconhece uma primazia dele. E esse argumento se enfraquece muito mais quando a gente vê o que Pedro diz. Que ele não fala... Você concorda, então, em guardar o sábado adventista? Não, você tem que ir para o adventista, porque é concordar a heresia que está acontecendo ali? Não, é refutar. Então, você concorda com os mormons? Você concorda com os espíritas? Você concorda, etc. Então, Pedro colocou a casa em ordem. Você não mostrou um versículo bíblico, a autoridade do bispo ali de Jerusalém, que era São Tiago. Você não mostrou um versículo bíblico. Em Atos 10 ali, Deus já tinha dado a revelação para São Pedro. Aí ficou fácil São Pedro resolver a questão em Atos Apóstolos 15. Porque tudo foi purificado. O que Pedro diz, que ele não fala como Deus me escolheu, o católico ele deu bastante ênfase nisso, né? Ele me escolheu, então, é aquela reticência silenciosa que tenta te induzir por uma interpretação de que Pedro estava falando, Deus me escolheu entre líderes sobre vocês, então a minha palavra final. Não é isso que Pedro falou. Ele fala é o que então, meu querido? Deus me escolheu para pregar para os gentios. E eu fui, e eu preguei para os gentios, e eu vi o Espírito Santo descendo sobre eles. Portanto, por causa disso, os gentios fazem parte da nova aliança. Tiago concorda com ele e acaba aí. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei como eu não consegui monetizar meu canal, cara. Esses caras já monetizou esses canais, esses caras estão ganhando dinheiro em cima desses canais, os caras estão evangelizando, estão tendo um respaldo, cara. Eu não consegui monetizar meu vídeo, cara, ainda. Meu canal, fazer um trabalho exegético de viver da obra. Eu não consigo, cara. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Se eu estivesse vivendo na obra, não fazesse mais nada igual esses caras. Mano, eu estudar tanta coisa, cara, mas eu não tenho tempo, cara. Infelizmente, olha só. Para o protestante, Deus não escolheu São Pedro. Ó. Mateus 16, ó. 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, ó, feliz Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu, ó. Olha aí, protestante. Quem escolheu São Pedro foi o Pai do céu. Quem revelou para São Pedro foi o Deus vivo. E o Deus Filho, ele interpreta. Sobre ti, Pedro, e para a minha igreja te darei a chave de ligar e desligar. Então, a revelação não é só de Cristo. É de Deus vivo. E ainda que são o Deus Filho, Lucas, olha só que interessante, cara. Que lixo a sua escritura, cara. É lixo a visão desses caras.
Olha só, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, para que vos penetrai como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Ó São Pedro, exercendo isso aqui, ó. Atos 1, 15, ó. Em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que costumava de uns 120 pessoas, e disse, ó, olha só, São Pedro confirmando a seus irmãos. Atos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, ele disse, homens, ó, Pedro pregando aqui, homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Aqui está ali os 11 apóstolos, confirmando também a seus irmãos. Atos 3, São Pedro curando, confirmando a seus irmãos. Atos 4, São Pedro ali, São Pedro e João converteram mais de 5 mil almas e foi preso ali, foi defender a igreja, tal, etc. Atos 5, 16, 17, a sombra de Pedro curando. Atos, olha só, cara. Atos 8, 20. São Pedro excomungando Simão Mago. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro e tu também. Julgar e poder comprar do dom de Deus com o dinheiro, não terá parte nem alguma nesse misério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Pedro exercendo a sua autoridade. Atos, etc, etc, etc. Atos 15, para finalizar. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse, irmãos, vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu. Vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu. Quem está ali, ó? São Tiago, São Paulo, Barnabé e quem está ali, ó? 4. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade. Ó, as comunidades já sabiam também essa autoridade que foi dada a São Pedro, ó, pelos apóstolos e anciãos. Os anciãos também já sabiam dessa autoridade petrina de pastorear minhas ovelhas. Olha só. Até os hereges, o recém-convertido ali, os judeus já sabiam. Não. Pedro, não. Os caras, adventistas, tem muito vídeo aí falando sobre isso. Se você for pegar, mano, fala a mesma coisa. Aonde não tem ali a autoridade de São Pedro, cara? Aonde? O que diferencia ali de São Pedro, ó, a profecia de Mateus 16, 18, João 21, do 15, 17, Lucas 22, 31 e 32, ali você vê, João 1, 42, o nome de São Pedro é citado como Cefa. São Paulo, em Gálatas 2, 19, cita ali João, Tiago, Cefa e João. Você vê o termo, cara. Não tem como, cara. Não tem como. O protestantismo ele surgiu através de uma mentira. Lutero é um incrédulo, é um mentiroso, que se revoltou contra a igreja. Esse é o princípio desses caras, cara. Por mais que ele se prega bonito, por mais que ele coloque a Bíblia debaixo do braço e uma Bíblia de um lado, não sabe nada, cara. É católico, não sabe ler Bíblia. Quando cada um católico que conhece Bíblia, tradição, magistério da Escritura, não, você vai citar uns documentos, eu quero que você cite Bíblia. Nós citamos Bíblia também, cara. A gente não só engaja só na Bíblia, tem uma magistério de tradição que interpreta a Bíblia para ser infalível a interpretação. Aí o cara vem negar que está explícito na Escritura, cara. Esses discípulos de Banzoli, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Eu quero que você veja esse vídeo mesmo. Você é mentiroso. Você não provou nada, nada. Nada. Salve Maria, sou missionário São Roberto. A minha missão é pregar e anunciar as mentiras. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria sobre sua vida.